Bom, vou falar uma parte conceitual, uma parte mais política e recente. Parte conceitual. O tema representação, penso que nós podemos ligá-lo, pensá-lo a partir de Benjamin Constant, o pensador franco-suíço. Conferência famosa dele de 1819 sobre a liberdade antiga comparada à liberdade dos modernos. E o que diz ele lá? Ele fala que os antigos tinham uma liberdade da coletividade, os modernos têm uma liberdade individual. Isso muita gente conhece, eu não vou repisar esse ponto. O grego, o romano, eram muito livres enquanto coletividade e não tinham liberdade nenhuma enquanto indivíduos. O moderno perde a liberdade enquanto coletividade, mas tem-na bastante grande enquanto indivíduo. Bom, mas não é esse o ponto. O ponto é a palavra representação. A palavra representação aí aparece em dois pontos, dois significados, e eu não sei se isso é deliberado por parte de Constant, mas faz sentido. Um caso é, nos regimes monárquicos, etc., hoje, diz ele, mesmo nos regimes em que o povo não elege o governante, o povo pode protestar a ele por meio de representações que ele é mais ou menos obrigado a levar em conta. Representação aí tem o significado de queixa, de reclamação, grievance em inglês, doléance, para pegar os cadernos de queixas encaminhados aos Estados Gerais em 1789 na França. E é o que está na base, por exemplo, do parlamento inglês. O parlamento inglês recebia as grievances, as queixas dos cidadãos, ou dos burgos, ou do que fosse, e era mais ou menos obrigado a levar em conta. E outro sentido de representação é aquele pelo qual alguém que está no poder é eleito para exercer esse poder. Então, nós temos uma representação que eu chamo em sentido forte, quando você elege o governante, uma representação que eu chamo em sentido fraco, que é a queixa que o governante, mesmo não eleito, é mais ou menos obrigado a levar em conta. É uma visão errada da política, aquela que imagina que um ditador não pode levar em conta ou as queixas, reclamações, o espírito, o clima de insatisfação que está no ar. Isso sempre é necessário ter. Bom, o que nós temos? Em 1988, o Brasil votou uma Constituição que é uma Constituição sem precedentes na nossa história. Até porque ela substituiu o seu início, que era todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, que é a epítome da representação e da recusa de qualquer democracia direta ou na qual o povo possa falar por voz própria, substituiu por todo o poder, agora eu não lembro de qual, exatamente, é isso. Obrigado por lembrar. Ou seja, diretamente é a primeira coisa. O poder continua emanado do povo, mas emanado do povo significava saía do povo. O povo vinha do povo e imediatamente ia embora. O povo não tinha mais nada a fazer. O que 88 traz na Constituição é a prioridade ao povo falar. O que vai resultar no Instituto, inclusive do plebiscito. Pouca coisa vai se fazer de real nisso. Vai haver iniciativa popular de leis, vai haver plebiscito sobre matéria ridícula, parece que a Constituição determinou que só assunto ridículo pode ser tema de Constituição. Você tem um plebiscito sobre parlamentarismo não é ridículo, mas sobre monarquia é ridículo. Tem um plebiscito sobre porte de armas, é quase ridículo, porque há questões muito mais importantes, então por isso vai. A gente até conversava disso um pouco antes. Mas a ideia é interessante, quer dizer, nos anos 80 nós temos uma certa crise do ideal de representação. E há uma demanda grande de muita gente para que se vá mais além. E são dois os temas que aparecem nos anos 80 no Brasil. Democracia direta e democracia participativa. Democracia direta é o tema do PT. Foi muito elaborado por dois professores da USP, Marilena Chauí e José Álvaro Moisés, ambos ferrenhos petistas. Zé Álvaro não o é mais, mas de qualquer forma ele trabalhou muito a questão da democracia direta e a ideia era justamente a de você tirar esse poder excessivo do representante, porque o que a história nos revela e a teoria procura estudar é que o representante se furta do controle do representado. E há inúmeras formas de tentar fazer que esse controle exista, recall ou outras, mas todas com suas limitações, com suas dificuldades. Então, a ideia de ter uma participação mais direta vai surgir com uma reivindicação mais à esquerda. Do lado do PMDB e depois PSDB, eu creio que na hora da promulgação da Constituição já era PSDB, nós temos um político que se empenhou muito na questão da
da democracia participativa, na verdade, desde 82, como governador de São Paulo, Franco Montoro usou esse termo com constância. Nunca foi muito bem teorizado, mas a democracia participativa, sem ser tão radical quanto a democracia direta, pretendia que houvesse uma participação popular. Nós estamos adotando aqui o tema democracia participativa, que é mais esse segundo tema. Nós não estamos falando de democracia direta. Por quê? Aparentemente porque a ideia de democracia se enfraqueceu tanto que entrou em crise não mais a democracia direta, que praticamente ninguém mais hoje almeja, mas até a democracia representativa. Ótimo que o Felipe Gonzalez vá tratar desse ponto, porque nós perdemos, inclusive, o controle sobre... Quer dizer, não é só que nós perdemos o controle sobre o representante. O próprio representante passou a ser um personagem fraco. Os representantes são fracos. Quem você escolhe para representar pode relativamente pouco. Outros poderes foram se desenvolvendo, sobretudo com a globalização. Então, o poder do representante nacional, que tinha uma série de elementos de autoridade sobre um território demarcado, especialmente do Estado-nação, e sobretudo se esse Estado-nação fosse forte, fosse um Estado como no entre guerras, Inglaterra, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e mesmo Polônia, eram estados fortes nesse período entre as duas guerras mundiais, esse poder foi se desmilinguindo, a tal ponto que o que resta dos países europeus que mencionou é a joint venture da União Europeia. Então, em crise, mas, de qualquer forma, o poder do representante também se enfraqueceu. E nós passamos a ter um poder crescente de forças que não são visíveis. O que eu estou querendo dizer, não sei se está ficando claro, houve uma meta muito elevada, uma barra foi colocada muito alto, que era a democracia direta, uma barra um pouco mais baixa, a democracia participativa, sendo um pouco difícil definir exatamente o que consiste essa, e depois disso a própria democracia representativa hoje está falha, porque os representantes estão sob controle de poderes que não são tão fáceis. Há o óbvio poder econômico, mas o poder econômico não está mais circunscrito pelas fronteiras. E ele as atravessa com maior facilidade, e uma das brigas que nós temos hoje é até sobre o controle que se faz sobre os poderes da internet. A arrecadação do Google, do Facebook, etc., é bilionária, eles conseguem recursos gigantescos, mas eles pagam impostos sobre muito pouca coisa, nos lugares em que eles operam. Eles alegam que a única jurisdição legal para afetá-los é a californiana, onde estão sediados. País após país vai impondo suas leis. A França está fazendo esforço sério no sentido de poder legislar e controlar o que eles fazem, mas quer dizer, o poder governamental foi se enfraquecendo. Então nós estamos num momento em que parece que aquelas metas elevadas foram não só frustradas, como mesmo aquilo que estava fraco foi aquilo que era, vamos dizer, alternativa, aquilo que parecia forte, que era a democracia representativa, se enfraqueceu. Isso de um ponto de vista, uma rápida exposição conceitual ao longo dos últimos 30 anos, quer dizer, como nós temos essa passagem de uma meta mais libertária para uma melancolia diante do que seria um dos legados do liberalismo, assim, associando a democracia representativa. Do ponto de vista nosso, e agora, dado que nós vamos de Brasil, Portugal e Espanha, o que eu queria comentar rapidamente sobre o Brasil é o seguinte: nós tivemos essas manifestações em 2013 muito fortes, depois manifestações em 2015, que são manifestações inteiramente diferentes. As manifestações de 2015 têm uma cor política muitíssimo clara, elas foram analisadas, Mara Teles, que aí está falando no telefone, ela fez um belíssimo trabalho de análise de pessoas que participaram da manifestação, acho que de abril do ano passado, mostrando que eram praticamente todos eleitores do Aécio, 81%, 82%, e outros elementos são muito interessantes de ver. Uma posição muito mais conservadora do que a média do Brasil era quem estava indo para a rua. As manifestações de 2013 foram muito mais libertárias, muito mais maio de 68, aquelas manifestações imprevisíveis, etc. O que é interessante notar é que nenhuma delas, e menos de tudo a de 2013, deixa um legado organizado.
Uma coisa que marca muito esses momentos de participação política intensa no Brasil é que eles não deixam um legado que se converta em partido. Em 92, as manifestações contra Collor apenas propulsionaram então o presidente da UNE para uma posição de liderança política, não me lembro em que partido, do qual depois ele passou ao PT. Me refiro ao senador Lindbergh Farias, do PT do Rio. Única liderança que ficou dela. Foi? Qual foi antes? PCdoB? São tantos. E aí, então, as manifestações de 2013 não geraram nada disso. Se nós compararmos as manifestações do mesmo ano no Chile, de estudantes, nós vemos que os dois principais líderes foram eleitos deputados à Câmara de Deputados chilena logo depois. É uma Câmara pequena, tem 100 deputados, se não me engano. Então, 2% da Câmara foram compostos por manifestantes de rua, seria o equivalente se nós tivéssemos 11 ou 12 deputados eleitos logo depois, ou depois, como resultado dessas manifestações. Nada. E essa é uma questão com a qual eu concluo, que é a questão da falta de educação política. Nós não temos uma cultura política, não temos uma educação política adequada. Então, a conversão da manifestação de rua em algo que tenha duração é difícil. Dois autores muito diferentes, ambos que apoiam o governo PT, mas um que vem do mundo liberal, Alberto Carlos Almeida, outra que vem do próprio PT, Marilena Chaui, fizeram a mesma descrição das manifestações de 2013. Pensamento mágico. As pessoas não queriam se dar ao trabalho político demorado de construir uma saída dos problemas que criticavam. Elas esperavam que, indo para a rua, manifestando, gritando, iriam receber o que queriam como presente logo depois. E isso é a negação da política. O pensamento mágico é algo que não é incompatível com a política, que exige constantemente a construção de pontes, ou, se quisermos falar em linguagem mais técnica, mediações. Então, esse é um ponto crucial que nós temos e que torna muito difícil, Álvaro, pensar numa forma democrática mais abrangente. E para dar mais um exemplo final, o caso da carta do Michel Temer. Quando Michel Temer escreve a carta à presidente Dilma, essa carta que resultados trouxe? Não, imediatamente trouxe uma vitória do Temer no Congresso. Nos dias seguintes, na Câmara, ele emplacou 2, 3 gols. Nem lembro quais, mas emplacou. E, ao mesmo tempo, ele foi alvo de intenso deboche na sociedade. A esquerda, obviamente, que não gostou da carta, mas a direita que achou que ele era pouco viril. Ele era um homem um tanto, enfim, ficar choramingando, etc. Então, é uma coisa curiosa, quer dizer, como aquilo que o Congresso, que os políticos veem, é totalmente diferente daqui. Quando ministro, pude perceber o desconhecimento intenso que o governo tem das redes sociais. Para o governo, o que conta é o caderno azul com os recortes dos jornais principais e transcrição dos principais falas de rádio e TV. Isso é opinião pública. Do ponto de vista do governo e do Congresso, a opinião pública é o governo, é o Congresso e a mídia tradicional. PIG e adicionais. Eles não veem o resto. Então, nós estamos muito longe de estar no momento de aumento da participação, nós estamos no momento de um bloqueio, uma trava gigantesca entre a representação e a participação. Bom, é isso que eu queria falar. Depois, na discussão, a gente prossegue. Muito obrigado, Renato. Vamos, então, imediatamente ouvir nosso mestre Álvaro sobre esse tema. Eu também tive o prazer de estar com ele nos seminários lá do Porto, da Fundação de Serralves, né? Fiz até o evento de abertura com o embaixador Gelson Fonseca, que é o cônsul geral no Porto, e realmente aquela iniciativa da Fundação de Serralves é espetacular, né? Eu até sugeri muito a Álvaro, mas ele não gostou muito da minha ideia de que aquelas conferências fossem publicadas, porque são muito instigantes e justamente discutem, né, esses grandes temas da nossa época, entre os quais a crise da representação democrática. Então vamos lá, Álvaro. Muito obrigado. Bom dia, um grande prazer estar aqui de volta. Agradecer muito ao Martin o apoio que ele deu a esta iniciativa, o seu empenho. E, evidentemente, eu tive noção, pelo contacto com ele e a participação aqui no Instituto de Estudos Avançados,
graças à intermediação do Renato Janine, que o Martin fazia aqui, de facto, um trabalho extraordinário, que este Instituto era um espaço de debate dos grandes temas da sociedade absolutamente indispensável. E, por isso, os meus parabéns a essa toda a iniciativa, que certamente irá continuar. Eu ia retomar este tema exatamente onde o Renato o deixou. Nós decidimos que esta série de conferências se integravam no debate sobre as grandes tendências globais que estão a moldar o futuro. Evidentemente, nós sabemos que o futuro é imprevisível, que os fatores que definem o futuro são fatores que nós não conseguimos prever. Não é? Fala-se dos cisnes negros. Os cisnes negros são acontecimentos absolutamente imprevisíveis que alteram o curso dos acontecimentos. Portanto, quando nós falamos de tendências, evidentemente, sabemos que estaremos errados quando olhamos para o futuro. Estamos a falar do que se passa hoje, quais são as tendências atuais que moldam o futuro. Depois haverá os tais cisnes negros que alterarão completamente o caminho das coisas. Apesar disso, nós detectamos algumas tendências globais que me parecem que são extremamente importantes neste debate sobre a democracia. Em particularmente duas, e de certa forma contraditórias nos seus efeitos sobre a democracia. Uma é uma tendência para o empoderamento dos cidadãos. É o facto que os cidadãos de grande parte dos países do mundo hoje são empoderados pela educação. As pessoas saíram da pobreza, da miséria, tiveram acesso ao ensino, portanto, têm outra capacidade de análise da sociedade e de conhecimento que não tinham, e são empoderados pelas tecnologias da informação. Têm uma capacidade de autonomia em relação às estruturas tradicionais de representação e de mediação que não tinham antes. São atores, eles próprios, não só atores do ponto de vista político, mas atores do ponto de vista da criação de informação. E nesse sentido, nós chamamos isso empowerment dos cidadãos, ou empoderamento dos cidadãos, que é uma palavra horrível, empoderamento, mas é como em português se pode traduzir empowerment. A outra tendência é para a difusão do poder, que ao mesmo tempo que os cidadãos têm hoje muito mais capacidade de afirmar os seus pontos de vista, e de uma forma autónoma, o poder é mais frágil. Há uma difusão de poder. Os governos são mais frágeis, os Estados são mais frágeis. Muitos fatores contribuem para isso, que eu não tenho tempo de tratar, mas o que eu queria realçar é que há aqui uma contradição entre este desejo dos cidadãos de se afirmarem a sua vontade de participação e de capacidade de exigência e Estados e governos cada vez mais frágeis, com menos capacidade de responderem a essas exigências. É aquilo que se chama um déficit de expectativas. Entre as expectativas dos cidadãos e a sua capacidade de as manifestar e a capacidade dos governos de responderem, há aqui uma contradição que está possivelmente no centro desta discussão sobre o futuro da democracia. Eu diria que a democracia está em crise. Dizemos que está em crise a democracia representativa, é a única que a gente conhece hoje, portanto, está em crise a democracia. Não é? Também está em recessão a democracia, nós falamos de recessão económica, podemos dizer que também está em recessão a democracia. E eu penso que no centro desta crise da democracia está a convicção de muitos cidadãos, e não só de cidadãos, também de atores políticos, de que não há alternativa. Quer dizer, o regime democrático é a convicção dos cidadãos que, pela via eleitoral, são capazes de mudar o governo, e ao mudar o governo, há novas políticas que vão ser postas em prática. Simplesmente, hoje há a convicção nos cidadãos de que não importa quem eles votem, a política vai ser a mesma. Que não há alternativa. E a explicação que é dada porque não há alternativa é porque estamos num mundo globalizado e que as exigências da globalização e da economia globalizada impedem uma alternativa política. E seja à esquerda ou à direita no governo, as formas tradicionais de representação política, farão a mesma política. E isso está no centro do debate. Ora, isso na Europa, que é o meu tema hoje, ainda é mais forte, porque na Europa diz-se que não há alternativa, não só porque a globalização e as exigências económicas e financeiras da globalização não permitem alternativa, mas porque a União Europeia imporia
um conjunto de regras que seriam de racionalidade económica e não de racionalidade política, que impediriam a alternativa. No fundo, este não há alternativa é a tentativa, é a morte da política. É, no fundo, a convicção de que a política deixou de fazer sentido e que as exigências da racionalidade económica tiram ao campo político espaço. Ora, não há, como dizia Hannah Arendt, não há liberdade sem política e não há política sem liberdade. E, portanto, há a convicção hoje dos cidadãos que a sua liberdade está posta em causa pela racionalidade económica ou pelas exigências que os tecnocratas dizem que devem ser as exigências da política económica e financeira. Eu penso que isto está no centro deste debate sobre a crise da democracia. Outro dia, nas conferências de Serralves, que já foram aqui referidas, em que tive o prazer de ter a presença quer do Pedro, quer do Renato, em duas das conferências. O Renato foi exatamente para discutir os temas da democracia participativa e deste debate que estamos a ter aqui hoje. Na última das conferências, um intelectual português da direita, membro do Parlamento Europeu, disse o seguinte: de facto não há alternativa. E não há alternativa porque o território deixou de fazer sentido por causa da globalização. E ele dizia, e no futuro teremos menos democracia do voto, ou seja, o voto contará cada vez menos, e teremos mais democracia dos valores, dizia ele. Ou seja, teremos regimes, eu disse-lhe, teremos regimes autoritários, mas regimes autoritários onde alguns valores serão protegidos. Quais valores? Os direitos humanos, em certa medida, a justiça. Ele não elaborou sobre os valores, mas no fundo ele conhece esse debate daquilo que se chama democracias iliberais ou autoritarismo liberal. Nos países do norte da África, antes das revoluções democráticas, ou hoje no debate sobre a China, diz que a China não vai ter uma democracia no sentido em que com partidos políticos competindo e com os cidadãos votando e escolhendo o seu governo. Mas a China pode fazer reformas que darão mais direitos aos seus cidadãos. Direito de acesso a um advogado, direito a processos judiciais mais transparentes, que alguns dos direitos humanos serão mais respeitados. Portanto, há essa convicção que é possível, nos regimes autoritários, fazer reformas que darão mais direitos aos cidadãos sem lhes darem a opção política que vem do direito de voto. Ora, isto leva-me a discutir os exemplos que eu queria-vos falar da Espanha, particularmente, de Portugal e da França. É que eu penso que, se olharmos para a Europa, que esta ideia que não há alternativa está completamente errada. Porque há alternativa. Se não houver, não se responder ao desejo de participação dos cidadãos e à sua capacidade que hoje têm de exigência, se não se responder a isso, se os partidos democráticos não forem capazes de se reformular de forma a corresponder a este desejo, se não encontrarem alternativas, aparecerão alternativas como estão a aparecer na Europa. E se olharmos para a Europa no seu conjunto atualmente, o que é que vemos? Vemos duas grandes alternativas que surgiram na Europa a esta crise da democracia. Vimos na Europa nórdica e do centro e leste o aparecimento como alternativa à ideia de que não há alternativa de partidos de extrema-direita, xenófobos, nacionalistas, que querem voltar ao território, que se opõem à ideia do espaço aberto e da globalização e dizem que é possível criar Estados nacionais fortes, de novo, onde nós decidiremos o nosso destino, mas numa perspectiva nacionalista e xenófoba. É assim na Polónia, na Hungria, na República Checa, é assim na Europa Nórdica, é assim na Dinamarca, é assim na França, onde o partido da Frente Nacional pode ganhar as eleições. O sistema democrático eleitoral francês dificulta que eles ganhem as eleições, mas são já nas eleições europeias foram o partido mais votado. Depois a coligação dos outros dois partidos, os partidos ditos republicanos, impede que eles ganhem as eleições. Mas pode vir a acontecer, é uma coisa que era absolutamente impensável. Mostra a profundidade da crise da democracia em França. Na Europa do Sul, que
tem uma experiência mais recente de ditaduras nacionalistas, Portugal, Espanha, Grécia, a alternativa surgiu à esquerda. E surgiu à esquerda em partidos que defendem não o nacionalismo e a xenofobia, embora haja correntes nacionalistas nesses partidos, mas que defendem a ideia da democracia participativa e que defendem uma alternativa de esquerda a esta ideia de que não há alternativa. E, desculpe, é menos nacionalista que na Europa do Leste e, sobretudo, muito menos xenófoba. Não é muito menos xenófoba. Já vamos discutir isso, é uma boa questão para o debate. É menos nacionalista que na Europa do Leste, porque é mais europeísta, não põe nem o Podemos, nem o Bloco de Esquerda em Portugal, nem o Syriza hoje, na Grécia, põe em causa a integração europeia. Acham que o marco comum é a integração europeia. O que querem é uma integração europeia diferente. Uma integração europeia onde seja possível uma alternativa às políticas económicas ditas neoliberais. Isto é o que faz parte do debate. Se vimos em Espanha, para voltarmos para me aproximar do fim, o que é que nós assistimos? Assistimos, como no Brasil, a um grande movimento de massas que foram os indignados, que tinham como slogan democracia real já. E quando se falava com os ativistas da democracia real, e eu estive em Madrid a conversar com eles para o relatório que fiz para a União Europeia, o que é que eles diziam? Nós em Espanha não temos uma democracia. Temos um regime de partidiocracia. E no fundo o Filipe González aparece para eles como o exemplo acabado da partidiocracia. E veja-se a oposição que o Filipe González hoje faz a um governo de alternativa ao governo PSOE, Partido Popular, que hegemonizaram a política espanhola desde o fim da ditadura. Ora, os da democracia real, ao contrário do movimento de junho de 2013 no Brasil, que tu referiste, organizaram-se para dar continuidade ao seu movimento. Do movimento dos indignados, criaram comitês de bairro, criaram aquilo que eles chamavam ondas sociais, marés sociais, desenvolveram toda uma política, toda uma ação política para consolidarem uma força política real de alternativa aos partidos que hegemonizaram a política espanhola desde o fim da ditadura ou que hegemonizaram a política portuguesa desde o fim da ditadura. Ora, esses partidos, esses movimentos de base, foram-se consolidando nas nacionalidades espanholas, na Catalunha, no País Basco, na Galícia, etc., em grupos influentes, e constituíram um partido que se chama-se Podemos, à esquerda, e constituíram um partido à direita, que é os Cidadanos. Ambos, quer o Podemos, quer os Cidadanos, são expressão desta recusa de um sistema político, de hegemonia de dois partidos, que fazem, no fundo, a mesma política e que, entre eles, consensualizam o essencial da vida política e económica da Espanha, ou de Portugal, mas da Espanha neste caso, e que foram governando em coligação, em oposição, ao longo destes anos. E com um sistema que ficou altamente corrupto. Nesta convicção de que não há alternativa, há também a ideia de que não haver alternativa facilita a corrupção e facilita o predomínio dos grandes grupos económicos sobre a política do país. Ora, o que aconteceu foi que houve eleições em Espanha, no final do ano passado, e o resultado das eleições foi que os dois grandes partidos que dominaram a política espanhola desde o fim da ditadura, o Partido Popular e o PSOE, perderam a hegemonia do sistema. Alargou-se o número de partidos e surgiram dois partidos com enorme influência. Pensemos que o Podemos, que veio do zero, teve 20,4% dos votos. O PSOE, que foi o partido hegemónico e o construtor do sistema político espanhol, democrático, teve 22%, só teve 1,6% mais de votos que o Podemos. E o PSOE não pode formar governo sozinho, tem que se coligar. O ideal para o PSOE, o ideal para o Filipe González, e o Filipe González disse, é que houvesse uma aliança com o Partido Popular, ou que
o Podemos, o PSOE, apoiasse o governo do Partido Popular, porque foi o partido que teve mais votos, embora não tenha maioria para formar governo, a aliança da esquerda, que seria do PSOE, com o Podemos, com a Esquerda Unida e com outros grupos de esquerda, é extremamente difícil. E é extremamente difícil, eu acho, por duas razões. E por aí terminava, que são dois dos grandes desafios. Mas compara isso com Portugal. Sim, então é trabalhar com Portugal. Então, é extremamente difícil porque o PSOE ainda é o partido que tem os reflexos do partido hegemónico. E é um partido do sistema. E, portanto, tem imensa dificuldade em aceitar novas correntes de alternativa que põem o acento numa democracia mais participativa. Isto do lado do PSOE. O Podemos não tem a experiência do poder e, portanto, ainda tem muitas ilusões de que a política do desejável é possível. E, portanto, confronta-se com a realidade objetiva da União Europeia, das exigências da União Europeia, da necessidade de manutenção da Espanha no euro, e tudo isso são enormes dificuldades que o Podemos terá que, como fez o Syriza na Grécia, se adaptar. E aqui esta dificuldade é mútua, de adaptação dos dois partidos a uma realidade completamente nova. Em Portugal, foi mais simples este processo, porque em Portugal também a barreira, esta coligação entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que é o Partido Popular Português, membro do Partido Popular Europeu, que dominou Portugal desde o fim da ditadura, e dominou Portugal em coligação entre eles, por vezes formaram governo entre eles, por vezes governaram alternadamente. Mas quando um estava no poder, em minoria, quando um ganhava as eleições, mas em minoria, o outro viabilizava o governo. Fez assim o Partido Socialista à direita e fez a direita ao Partido Socialista. Ora, desta vez, o Partido Socialista recusou-se a legitimar, a viabilizar um governo da direita em minoria. Disse, vocês têm minoria, não podem formar governo. A maioria de esquerda. De esquerda, se houver uma aliança entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, que é mais ou menos o Podemos português, e o Partido Comunista. O líder do Partido Socialista teve a intuição de que as coisas tinham mudado de uma forma dramática em Portugal, que a oposição das pessoas à política de austeridade e à ideia não há alternativa era enorme, e que o Partido Socialista, se apoiasse a direita no governo, acontecia-lhe o que aconteceu ao PASOK na Grécia. O que é que aconteceu ao PASOK na Grécia? O PASOK era o partido hegemónico da política grega. O PASOK foi várias vezes governo e tinha sempre à volta de 40% dos votos. Nas últimas eleições, o PASOK da esquerda, o Partido Socialista grego, o partido da esquerda, era hegemónico na Grécia. E os seus resultados eleitorais eram sempre à volta de 40 e tal por cento, 40% a 42%. Tenho aqui, aliás, o resultado das penúltimas eleições em que o PASOK foi maioritário e foi governo, em que o PASOK teve, em 2009, 44% dos votos. Em 2015, o PASOK teve 4,7% dos votos. Isso chama-se a paçoquização dos partidos socialistas. Porquê? Porque o PASOK foi governo, fez a mesma política que tinha feito a direita na Grécia, impôs a política da austeridade, e os gregos disseram, mas porquê votar num partido socialista que faz a mesma política da direita? Então deram apoio ao Syriza, que passou de um pequeno grupo a um partido maioritário. Mas o Syriza confrontou-se com aquela realidade do não há alternativa. E, de facto, o Syriza é obrigado a fazer a política, tem sido obrigado a fazer a política que a União Europeia lhe impôs. O resultado disso, para concluir, é verdade que não houve alternativa no caso da Grécia. É verdade que em Portugal houve uma certa alternativa na aliança entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que é a primeira vez que isso acontece. Mas é uma alternativa limitada pelas imposições de Bruxelas. E, portanto,
a política da austeridade vai se manter com alguns paliativos. Mais lenta, com algumas reformas aqui e acolá, com uma maior proteção dos pensionistas, mas muito limitada. É que não há alternativa nacional na Europa se não houver uma alternativa no nível da União Europeia. E como não há alternativa na União Europeia, porque a União Europeia não é um espaço público, político, não há partidos europeus, e há uma predominância hoje do Partido Popular Europeu nas estruturas europeias, que impõe a política que os alemães, que a maioria política alemã considera que deve ser a política europeia de austeridade aos países da Europa do Sul e de recessão, na realidade prática, não há alternativa. Mas não haver alternativa imediata na Europa, como se vê no caso da Grécia, é abrir uma alternativa terrível, que é a desintegração da União Europeia pela emergência dos nacionalismos, que são uma verdadeira alternativa, que é voltar-se ao Estado Nacional e à desintegração da União Europeia. E por aqui ficava. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Agora são 11h20, temos aí, né, Marta, até meio-dia para a gente encerrar essa mesa, portanto teremos um bom tempo, 40 minutos. Como moderador, e ao abrir então a palavra para ouvirmos aí os amigos que estão presentes aqui, para depois ao final devolver aos nossos palestrantes, eu quero começar então como moderador com uma problematização para os participantes da plateia e depois para os conferencistas, né? A grande dificuldade quando a gente discute essa perspectiva de mudança, de crise, é dimensionar o alcance dessa crise, né? Eu fui parlamentar lá no Paleolítico e, portanto, sempre ouvi falar de crise. O sistema sempre estava em crise, a próxima eleição sempre era a eleição mais importante, porque ela é decisiva para o futuro do país, né? Então, isso é algo quer dizer, a dinâmica da política, ela às vezes superdimensiona a visão que a gente possa ter sobre o que está ocorrendo, no sentido de indicar uma situação de mudança estrutural, e, na verdade, depois, no tempo, a gente avalia que a mudança não era tão grande. Então, qual é a questão que eu acho que essa mesa coloca para os palestrantes e para nós todos? É saber qual é a dimensão da crise de representação. Ou seja, está em crise a democracia representativa, na medida em que a democracia representativa, tal qual ela vem operando nas democracias desde eu poderia dizer, do final do século XIX, né? Ela não tem mais condições de gerar governança, governabilidade, gestão, porque os canais que ela viabiliza, e no parlamentarismo isso é até mais evidente, porque a representação do parlamento é que forma o governo, né? No presidencialismo ainda há outros fatores de legitimidade. Quer dizer, é isso que está em crise, e, portanto, nós, pensadores, intelectuais, estudiosos, teremos que identificar quais são as alternativas que vão se colocar, ou, de certa maneira, nós temos que enxergar essa crise como menos profunda e associá-la mais a uma crise dos atuais partidos ou dos partidos que foram hegemônicos, e uma crise gerada, eventualmente, pela incapacidade dos partidos tradicionais em muitos países de absorverem essas mudanças que estão colocadas na sociedade em função até do que você, Álvaro, colocou do empoderamento dos cidadãos, né? Ou seja, de certa maneira, o surgimento do Podemos na Espanha e dos Ciudadanos também reflete a absoluta incapacidade dos dois partidos tradicionais, o PSOE e o PP, de absorverem dentro dele, da dinâmica dele, essa mudança. No caso do Partido Socialista Grego, então isso foi mais evidente. E, tendo em vista essa incapacidade de absorção dos novos momentos e de atualização, os partidos tradicionais perdem espaço para novos partidos. E há sistemas, ou pode-se imaginar situações, onde os partidos mais tradicionais viabilizam formas de atualização, né? E aí não há esse problema. De certa maneira, o Bernie Sanders nos Estados Unidos é o Podemos, né? Do campo, só que lá o sistema eleitoral e partidário acaba viabilizando que essa disputa se dê dentro do Partido Democrata, né?
notar o seguinte, nesse mapa rápido que você está aprofundando, Pedro, o caso espanhol vira único, né? Porque, embora a gente possa dizer o caso grego também, de certa maneira... Não, mas é diferente. O que há é claramente um partido que surge para ocupar o lugar do Partido Socialista, Sim, porque o Partido Socialista não conseguiu se atualizar. Mas não houve indignados. Estou dizendo esse grassroots movement, que faz que as coisas vão, ao longo de alguns anos, se constituindo e depois viram um partido, há diferença do processo grego. Syriza já se constituiu sob partido. Há a diferença também do que o Bernie Sanders que é um nome que aparece, fulgurante, uma estrela, mas sem essa base. Mas que está vendo na esteira muito do movimento Occupy Wall Street, né? Ou seja, o Sanders procura ser, dentro do Partido Democrata, aquilo, né? Os ativistas do Occupy Wall Street são os ativistas da campanha de Sanders. Agora, ao fim e ao cabo, o que pode ser mais... Se a gente fosse imaginar um cenário hoje, dificilmente o Sanders vai ganhar a indicação do Partido Democrata. Mas a agenda dele já está tendo uma influência bastante significativa no discurso da candidata Hillary Clinton. Ou seja, de alguma maneira, o sistema está absorvendo essa disputa dentro dele, né? Então, essa é a discussão que eu queria colocar. Ou seja, há uma crise realmente estrutural da democracia e nós vamos ter que pensar em novos modelos, o parlamento é algo obsoleto, né? E nós vamos ter... Ou o que vai ter que haver é uma atualização das forças tradicionais de representação política ou sua substituição, como já houve no passado. Essa discussão não é nova. A bipolaridade, por exemplo, do Partido Liberal, do Partido Conservador, que vigorava na Inglaterra na virada do século XIX para o século XX, pela incapacidade do Partido Liberal, né, de assumir a representação dos trabalhadores, das novas forças sociais que emergiam, fez com que, num pequeníssimo espaço de tempo, o Partido Liberal praticamente desaparecesse e o Partido Trabalhista surgisse. E aí a bipolaridade foi substituída, né? Diferentemente do que ocorreu anos mais tarde, já nos anos recentes, quando a crise do Partido Trabalhista, que quase levou também à extinção do Partido Trabalhista, uma dissidência do Partido Trabalhista constituiu, né, com os liberais, o Lib Dem, um novo partido, e aí, ao final, acabou havendo uma reciclagem dentro do Partido Trabalhista, com o novo trabalhista de Tony Blair, e o Partido Trabalhista sobreviveu, e o Lib Dem não conseguiu ocupar esse espaço. Por isso é que, a mim me parece que é importante esse esforço de tentar dimensionar o que é que, afinal, está em crise. Quer dizer, o que está em crise são alguns grandes partidos de democracias importantes, ou está em crise realmente a democracia representativa. Então, feita essa questão, eu vou passar a rodar aí para os nossos ilustres participantes, começando então da nossa querida Mara, que vem da Universidade Federal de Minas Gerais, mas após uma trajetória importante na Espanha, não é? E portanto, é muito importante a sua presença entre nós, e eu queria que você começasse, então, esse debate, e depois todo mundo vai poder fazer brevemente. Eu peço que cada um fale um pouco, para que depois a gente possa devolver a palavra aos participantes, aos palestrantes. Então, vamos lá, Mara. Enfim, me corta a palavra, que eu falo muito, viu, Pedro? Primeiro, eu estava aqui anotando toda Obrigado. Tem que falar bem perto, assim. Eu não estava cuidando, não, viu? Eu estava aqui anotando a palestra toda dos dois convidados, para poder, enfim, aproveitar bastante as discussões do professor Renato Giannini e do professor Álvaro, que estava com a gente. Respondendo a questão do Pedro, qual o alcance da crise, qual que é a dimensão da crise, se ela gerará governança ou será a crise dos partidos de absorverem as mudanças, eu acho que as suas duas colocações, Pedro, são muito relevantes. Eu tenho pensado muito isso, se é uma crise dos partidos mais tradicionais, como no Brasil a gente tem PT e PSDB, ou na Espanha nós temos aí o Partido Socialista, que, na verdade, o projeto socialista europeu e os partidos mais tradicionais europeus estão todos eles em crise. Eu me perguntaria se, na verdade, isso é uma crise de um projeto de socialismo, de um projeto da esquerda. Porque os partidos de direita, não, eles não estão em crise. Ao contrário, eles estão crescendo e crescendo muito. Sobretudo na Front National, a gente vê que Marine Le Pen e a Front National têm dominado o parlamento, têm dominado o debate na França, ainda que eles não tenham alcançado os resultados exitosos nas departamentais francesas que foram realizadas agora em dezembro, eles conseguiram e têm alcançado bom resultado.
E outros grupos mais à direita têm crescido, sobretudo é interessante que o professor trouxe, têm crescido em sociedades consideradas mais secularizadas e mais racionalizadas, como é o caso das sociedades nórdicas do norte da Europa, onde se esperava que esses valores secularizados levassem à consolidação da social-democracia e não ao crescimento de grupos de extrema-direita, como a gente encontra nos países de economia mais consolidada, como, por exemplo, na Áustria, como, por exemplo, na Dinamarca, onde os grupos de extrema-direita vêm crescendo. Então, como esses grupos vêm crescendo, eu acho muito importante, eles vêm crescendo com mobilização que eram muito típicas daquelas mobilizações da esquerda leninista. Existem várias teses defendidas agora na Europa, como que os partidos de direita crescem por usarem as técnicas antigas e tradicionais daquela esquerda do século XIX. São técnicas de massa, são técnicas de mobilização e são técnicas de fortalecer clivagens identitárias nacionalistas muito fortes. Então, eu acho que a crise da representação também é uma crise da esquerda. É uma crise do socialismo, do projeto socialista, da burocratização dos partidos, do congelamento das estruturas colocadas por sistemas de listas fechadas, sobretudo na Espanha e nos países do sul da Europa, no qual não foram atualizados, como diz o Pedro, pelas novas demandas e novos valores da sociedade. Por exemplo, o Felipe González, grande presidente, fez uma transição para a democracia e transformou, tirou a Espanha, como eles dizem, da África para a Europa. Mas o Felipe González, há 2 semanas atrás, estava na televisão dizendo que o Podemos era bolivarianista. Ora, pois, como presidente de um projeto socialista, numa disputa por territórios eleitorais, pode acusar um novo e utópico grupo, com todos os problemas, de bolivarianista e repetir as mesmas estratégias que ele, o próprio, Felipe, combatia, junto com Aznar, o que é pior, que era um outro presidente do PP. Então, acho que pensar o Podemos hoje, sobre o qual incidem várias críticas de radicalidade, é pensar resgate de utopias que não serão realizadas efetivamente, mas que são interessantes para orientar a crise dos partidos de esquerda. E, por outro lado, o professor Samuel me fez, eu estou pensando um pouco nesses temas que eu acabei de voltar de lá agora, super interessante que vocês colocaram, no nacionalismo. O Podemos é nacionalista e uma das dificuldades que o Podemos tem de fazer pacto com o PSOE é o fato deles colocarem como linha roja, como limite para o pacto, colocavam o independentismo da Catalunha. Isso é um problema, porque, ao mesmo tempo que o nacionalismo foi colocado como uma clivagem dos grupos de extrema-direita europeia, é óbvio, professor Samuel, que o nacionalismo xenófobo de Marine Le Pen, mas são movimentos separatistas, ainda que sejam em função de um imaginário anterior. Eles se colocaram como linha roja, faremos pacto. Posso fazer o comentário aí? Eles voltaram atrás. Mas... Só um comentário. Então vamos um comentário depois, Mara. Eu vou pedir que você conclua, porque nós temos outros inscritos aqui. Só para ser mais interativo. O Podemos não é pela independência da Catalunha. Portanto, não é um partido nacionalista catalão. Não é. Não, eu digo até a fim. Não é um partido nacionalista catalão. O Podemos é por um Estado federal em Espanha. O Podemos é pela devolução, como é um partido pela democracia participativa, o Podemos acha que os cidadãos da Catalunha têm o direito de votarem sim ou não à independência. Como tiveram os escoceses. Como tiveram os escoceses. Isso é a discussão. É preciso rever a Constituição. Sim, mas, enfim, só para lembrar... É para dizer que não é nacionalista no sentido que os nacionalistas... Defender a independência. Não defende a independência, defende o Estado Federal. O Podemos, politicamente, defende um Estado Federal para a Espanha, como defendia o PSOE. Eu tenho uma percepção diferente. Eu acho que eles, sim, fizeram muitos pactos com grupos nacionalistas no Maréia, na Galícia, fizeram em Valência, fizeram em Catalunha, e criaram para si um problema. Porque na hora de fazer um pacto com a esquerda, ou com o que seriam os socialistas mais clássicos, eles colocaram isso como um limite. Que a ideologia não é nacionalista. É só para dizer que a ideologia do Podemos não é nacionalista. É só. Mas vamos lá. Mara, eu peço então, para concluir, porque é para a gente poder rodar. Enfim, sim, o Podemos na Espanha, acredito que resgata a democracia participativa. Do meu ponto de vista hoje, como case, é o principal partido nascido
Parece PT dos anos 70. Eu acompanhei o Podemos durante um ano. Em 2011, quando não era o Podemos, quando era o 15M ainda, que nasceu na Complutense, com um grupo de jovens, absolutamente anticapitalistas, etc., antimercado, enfim. Então, um case muito interessante, que não havia ainda na Europa. Era quase que um PT europeu renovado, atualizado, com redes sociais, etc., etc. E que tem limites hoje dos grupos, dos partidos congelados. Na verdade, o sistema institucionalizado congelou os partidos, impediu a renovação, o recrutamento de novas lideranças. Então, acho que é crise de representação, concordo, mas uma crise de representação sobre a qual os grupos de esquerda têm que pensar bastante. Pois não. Por favor, passa a palavra, depois. Aí eu vou voltar aqui para trás para ver quem que quer falar também. Feliciano. Eu vou apresentar muito brevemente meu ponto de vista, que é o seguinte: a crise da participação é uma crise que, para mim, é muito conectada com a questão da difusão da comunicação digital. Por isso, o conceito de representação, atualmente, é mais um conceito de autorrepresentação. Cada pessoa quer se representar e esse tipo de vontade muito fácil de comunicar um próprio ponto de vista si sta conectando, além da minha visão muito mais otimista no início, numa dimensão muito mais complexa. O que está acontecendo nas pesquisas que eu gosto mais é o conceito de conspiracy, ou conspiração. Esse tipo de conspiração está difundindo um tipo de comportamento que a gente pode utilizar qualquer tipo de conceito, palavra, etc., e vira viral na comunicação digital. E tudo isso está criando um poder enormemente forte. Por exemplo, um cara come Trump, ou ainda mais na Polônia, o presidente da Polônia atual, é um cara que, eu tenho alguma referência bibliográfica, atualizou, através da conspiração, o suo poder político. Um poder político baseado sobre nada, praticamente, somente dizer elementos que podem ser ultra racista, ou inventar, os comunistas stanno voltando no poder na Polônia, o mexicanos stanno conquistando os Estados Unidos em Trump, ma che vira una dimensão que transforma il concetto di politica. Então, tudo isso, para mim, é uma questão que precisamos de enfrentar, uma dimensão de análise. Esse tipo de nova personalidade autoritária que está crescendo attraverso un cruzamento pervertido da comunicação digital, para mim significa um projeto que eu estou imaginando de realizar, o que era a personalidade autoritária dos anos 40, 30, 40, agora se está transformando, isto é, a scala F di Adorno, eu acho que está se trasformando em uma scala F/B, isto é, posso apresentar Facebook come un esempio di questo tipo, ma non è unico, che você pode, appunto, intromettere qualche tipo di idea, visão, palavra, etc., non verificata e vira parte costitutiva di una dimensione politica. E molti partiti di direita si stanno affermando grazie a isso. Isso é esse tipo di perversão pelo qual o che era l'autorepresentação na perspectiva di una libertação da soggettividade individual, trasversal da politica, si sta virando una cosa molto più complessa e conservador che precisamos di enfrentar utilizzando una metodologia, io acho, di pesquisa in parte innovadora rispetto a tradição. Un brevissimo commentario: na Grecia il PASOK creò questo tipo di collasso, in primo luogo perché era un partito ultra corrupto, e segundo perché non conseguiu di enfrentar una questione che è do Brasil, e non solamente do Brasil, in qualche paese attuale, che você non pode dar aposentadoria quando você tem 45 anos. Non pode ser isso. A questão da aposentadoria é uma questão de democracia. É uma enorme questão de democracia. Então, como enfrentar tudo isso, o processo que é demográfico, político, etc., sem dar um tipo de privilégio que é um privilégio absurdo em qualquer país do mundo, também no Brasil. E também o Brasil deve enfrentar essas coisas.
Última coisa, ninguém falou da Itália, quero falar eu também um pouco, muito De brevemente. Beppe Grillo, conte para nós o que é o fenômeno do Beppe Grillo, se é um Podemos italiano. Esattamente. Beppe Grillo è il Movimento de Cinque Estrelas, che talvez non so se você conhece, ma non quero entrare nel dettaglio, ma è un tipo di partito di un qualunquismo digital. Esse tipo de qualunquismo digital, cada manifestação política é decidida através de um sistema di votos digitais. No? A nova candidata da Prefeitura di Roma è decidida com 1.700 votos digitais. No? Tudo isso é digital. Se você não aceita isso, você é expulso direto. É um sistema impressionante che è basato sobre Grillo e sobre o suo mentor, che è un cara da comunicação digital. Então, é um sistema muito mais pervertido de Podemos, que é mais baseado sobre uma tentativa de se difundir no contexto social. Grillo, o Movimento 5 Estrelas, não tem esse lado. É uma agressividade de palavrões que viram formas da política, exatamente como é Trump. Entendeu? Então, esse tipo de autoritarismo digital del Movimento 5 Estrelas na Itália, Trump, na Polônia, na Grã-Bretanha, che è UPIC, come si chiama, è una cosa che si sta affermando e che precisamos di intendere esattamente come contrastare. Eu acho che la questione l'ultima cosa, dell'austerità, ecco, io acho che è possibile, oggi mesmo il Presidente dell'Italia, che si chiama Renzi, del Partito Democratico, va a tentare di enfrentar una potenzialità di una politica economica, também cultural, europea, nunca mais baseada sobre a austeridade. É possível isso? Eu acho que isto é a dimensão dos valores. Eu concordo totalmente com você sobre esse tipo de dimensão. A política de esquerda deve ser uma política baseada sobre valores que são incompatíveis com aquilo de direita. Bem, aqui... Bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi formulado, não sei bem por quem, mas é uma honra poder estar aqui com os senhores e participar desse debate. Eu queria colocar rapidamente também uma visão de quem participou de dentro dessas articulações que levaram aquele grande acontecimento do equinócio do inverno de 2013, quando cerca de 5 milhões de pessoas foram às ruas no Brasil. Né? Nós, na época, já há uns 2 anos, desde 2011, participávamos de movimentos através das redes sociais, principalmente, no sentido de promover a mobilização popular focada no combate à corrupção. Por que razão? Porque nós já há muitos anos verificamos que a questão da corrupção associada à consequente ou inconsequente impunidade vinha atacando frontalmente a credibilidade nas instituições democráticas e republicanas brasileiras. Tá? Então, aos poucos, essa questão da corrupção foi fazendo com que as pessoas deixassem de acreditar na política, nos políticos, nos partidos políticos. A crise da representatividade, que eu vejo, por conseguinte, a crise da democracia, está muito diretamente relacionada a essa questão da corrupção e da impunidade. Tanto eu acho que é verdadeira essa afirmação, que naquele dia, se não me falha a memória, 23 de junho de 2013, a Folha de São Paulo, Datafolha, promoveu uma pesquisa
para saber qual era a principal motivação da presença das pessoas nas ruas, nas principais capitais do país. E constatou-se que quase 80% das pessoas estavam ali justamente para manifestar a sua indignação contra a corrupção e a impunidade. Ao passo que o movimento Passo Livre, que teria capitaneado, né, que foi tido pela mídia como o capitão dessa mobilização, as pessoas não juntavam 22%, se não me falha a memória, estavam ali para reivindicar uma diminuição no preço das passagens. Infelizmente, esse movimento que surgiu de uma indignação, justa indignação, até no meu modo de entender, foi depois malversado e encaminhado para outras direções. Mas o meu ponto de vista, e trazendo, acho que para o fulcro do debate de hoje, é que me interessa particularmente discutir, conhecer a opinião dos senhores, é sobre a questão justamente da participação, né? Da democracia participativa. Entendo eu procurado difundir ao máximo da minha capacidade essa ideia de que... está com defeito, pode ser. Alô, tá. E tenho procurado ao máximo difundir essa ideia que a democracia participativa, a aplicação ou o desenvolvimento da democracia participativa no Brasil depende de dois fatores fundamentais. Um é a reorganização da sociedade civil. Nós vemos uma sociedade chamada sociedade civil organizada, que na verdade não é organizada coisa nenhuma, que são os sindicatos, os movimentos sociais, as associações, as escolas de samba, e todas com uma mesma característica, até os partidos políticos, como clubes de cartolas, né? Os sindicatos, as associações, que não se pode dizer que representam a sociedade, muito menos que são a sociedade civil, né? Mas a sociedade, de uma forma geral, carece de uma reorganização política que nós achamos que deve ser distrital aos modos do sistema consagrado até, eu acho que no mundo contemporâneo, como o melhor sistema de organização. Esse fator da reorganização é o primeiro, e o segundo fator é o fator do empoderamento da sociedade, que nós entendemos de uma forma um pouco diferente do professor Vasconcelos, que nós entendemos que o empoderamento ele se dá, ou deve se dar, a partir do aumento do poder de decisão da sociedade, ou seja, do aumento do próprio poder da sociedade, entendendo que o poder basicamente é o poder econômico, né, que representa, talvez no Brasil hoje, $1 trilhão por ano, que alguém tem um talão de cheque que pode passar esse $1 trilhão e decidir o que deve ser feito, quem vai enriquecer, quem não vai, que banco vai receber as contas públicas ou não. Então, esse é o principal poder, né? Esse poder ele terá que advir do crescimento do exercício da democracia direta. Não da democracia direta absoluta. Não se fala nisso. Eu acho que, como o professor Renato bem manifestou, não há mais, eu acho, ou se há pouquíssima gente interessada em se promover uma democracia direta. Mas sim em se associar uma democracia representativa, retirando um pouco de poder dos representantes, empoderando a sociedade para que essa, de forma direta, possa decidir em diversos assuntos que são da sua competência. Só para dizer e finalizar da viabilidade dessa proposta que fazemos, esse ano, 2016, as eleições municipais terão, salvo o melhor juízo, algo em torno de 50% do eleitorado votando por um processo de reconhecimento digital, né? Então, isso nos permite uma democracia, um exercício democrático, como nunca foi possível na história da humanidade desde a Antiga Grécia. Porque, praticamente sem custo nenhum,
qualquer cidadão, em mais alguns anos, poderá acessar lá o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral e manifestar sua opinião a respeito do quero esse candidato, eu não quero mais esse candidato, eu quero aquela ponte, não quero aquela ponte, eu quero aquela estrada, eu quero aquele PAC, não quero aquele PAC. Então, eu acho que essa é acho que é a proposta que nós gostaríamos de discutir, ouvir a opinião dos senhores. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Fernando. Né? Ouvimos, então, as manifestações da Mara, do professor Máximo, do Fernando. O Feliciano passa, depois você vai estar aqui participando. Portanto, eu vou devolver a palavra agora, depois dessa reflexão aí, né, um pouco impressionista, mas bastante ampla, para que, ao final, se volte à questão. Né? O Martin ainda tem alguma questão, alguma manifestação para falar dos internautas, né? Aí eu vou passar ao Martin e depois vamos voltar ao professor Renato e ao professor Álvaro para falarem. Também tem um internauta aí? Tá bom, não, bom. Então Martin, faça as duas aí. Então, as duas perguntas uma além, muito simples, que veio através do celular da colega da UFMG, da professora Regina Helena, da UFMG. Então, o Brasil tem uma democracia participativa? Essa é a pergunta clara e simples. E a outra a construção de uma terceira via no Brasil, para além do PT e do PSDB. A esquerda, nos moldes da Syriza e do Podemos, seria uma possibilidade de se oxigenar o sistema democrático brasileiro? Se sim, como convencer uma sociedade cada vez mais conservadora e reacionária disposta a aceitar retrocessos normativos e institucionais de que a radicalização da democracia é a única saída? E onde a grande mídia exerce enorme e gigantesco poder de formar uma opinião pública carregada de ódios, de classe e de desprezos pela democracia. Então, com essas perguntas eloquentes, devolvo a palavra... Dimas Enéas Soares Ferreira, também da UFMG. Mestre Renato. UFMG em peso. Deus e sua época. Bom, começar uma rápida resposta ao Fernando. É a questão do voto distrital. Não é verdade que ele está se expandindo, ao contrário, nos últimos anos a tendência é diminuí-lo. A Nova Zelândia é o último país, o país mais recente a tirar o voto distrital devido aos problemas de manipulação que ele permite, uma vez que o desenho dos distritos, desde o famoso governador de Massachusetts, ou Connecticut, no começo do século XIX, que inventou o chamado gerrymandering, que é desenhar os distritos em formatos absurdos para grande vitória eleitoral, com poucos votos, maioria na Câmara. Então, esse é o grande ataque ao voto distrital. Então, não é certo, não é consenso que o voto distrital gere um resultado mais democrático. Ainda sobre a questão ética, eu queria dizer uma coisa que é importante. Eu entendo que haja muito descontentamento com a corrupção, e a corrupção é um problema da democracia representativa. O problema que aparece é uma das formas mais claras pelas quais o representante se desliga do controle dos representados. A corrupção coloca a questão de você saber qual é a corrupção, qual a percepção da corrupção. Os dados da Transparência Internacional são dados de percepção, não são dados de realidade de corrupção. A tendência das sociedades hoje é cada vez menos tolerar a corrupção, mas também aumentar a percepção. Então, série histórica de corrupção não existe. Não tem condições, como você tem uma série histórica de educação, de economia, etc., você tem uma série histórica da corrupção. Comparação de corrupção é muito complicada. Passando às nossas questões propriamente políticas, o que eu vejo na nossa discussão, e nas perguntas que foram colocadas, qual força poderia modificar a política no Brasil? Na minha exposição anterior, eu procurei apontar como um dos grandes problemas a dificuldade muito grande que nós temos, devido a uma educação política muito ruim, muito fraca, a dificuldade que nós temos de transformar manifestações em resultados concretos, em garantir um day after, em reformar uma institucionalidade. O que o Podemos tem procurado, e que é o que o torna fascinante, é fazer que esse descontentamento, essa indignação que surgiu de uma forma tão espontânea nas ruas, que ela tenha uma continuação.
Isso é praticamente único. O fenômeno Maio de 68, que eu andei estudando, ele tem algumas características. Primeiro, não existe Maio de 68 antes de Maio de 68. Parece meio absurdo, mas que nas décadas anteriores não há nenhum movimento comparável. Movimento que surge como uma explosão repentina, aparentemente sem causa ou sem causa visível, um movimento como o da Tunísia, que, enfim, milhões de vendedores ambulantes poderiam ter posto fogo às próprias vestes, sem que nada acontecesse, e de repente isso traz um resultado gigantesco. E esse resultado gigantesco, no caso de Maio de 68, durou, do ponto de vista político, muito pouco, porque um mês depois o de Gaulle retomou a coisa em mãos. Com o passar do tempo, você tem mudanças que vão ocorrendo. Maio de 68 deixou um legado importantíssimo na própria França e no mundo, mas mais nos costumes, talvez, do que na política. O Podemos me parece o primeiro caso significativo, tanto quanto estou lembrando agora, em que a tradução em termos políticos, em termos de eleição, de eleger prefeito de cidade importante, eleger uma bancada significativa, tudo isso resulta. E isso que é fascinante nele. Mas, ao mesmo tempo, isso exibe a nossa nudez. Exibe como os outros sistemas têm muita dificuldade disso. O Occupy Wall Street, de fato, é algo que faz pensar nisso, mas a maneira como isso se prolongou é muito incipiente comparada com a maneira espanhola. Então, e no caso do Brasil, nós temos problemas graves que estão associados a uma sociedade que está profundamente rachada. Há um racha entre partidos, por um lado, por outro lado, um racha entre os partidos como um todo e a sociedade, que é um racha grande. Às vezes uns não sabem do que o outro está falando, tem muito pouco, e uma dificuldade grande de pensar a política para além da ética ou com a ética. Esse descompasso entre política e ética, que são dois assuntos que eu estudei ao longo de toda a minha vida, é um dos problemas maiores que eu vejo. Quer dizer, há um problema ético que atravessa toda a história do Brasil, que é o fato de que o Brasil foi construído sobre a opressão, a humilhação, a exclusão. É um país que foi construído, planejado para ser o que ele foi. Faz pouco tempo, 10, 15 anos, que isso se tornou insustentável. E ao se tornar insustentável, essa questão, ela é insustentável para uma parte da população. Uma parte da população considera totalmente antiético haver a exclusão dos negros, a exclusão dos pobres, a humilhação das mulheres, etc. E há uma parte da sociedade que fica revoltada com essa mudança. É a parte que vai colocar no post do Bar Quitandinha que tem mesmo que botar a feminazi para fora. É a parte que vai reclamar de negro, reclamar de homossexual. Então, nós temos na nossa sociedade hoje um racha, inclusive, sobre o tema ético. E as pessoas que condenam a corrupção, raras vezes condenam essa desigualdade social tão gritante e tão histórica no Brasil. Então, nós temos um racha também no plano ético. O que é ética? E articular isso com a política é muito difícil. Porque qual vai ser um projeto político que seja ético? É um projeto do quê? É o projeto de acabar com a corrupção, o que é necessário, acabar com a opressão e a desigualdade social, o que é necessário, mas de que maneira e o que mais? Tudo isso leva, finalmente, à pergunta que chegou por mensagem, essa mensagem impressa, não a outra mensagem impressa, que é se existe uma possibilidade de terceira via. Parece muito difícil. Nós temos uma tentativa de terceira via há vários anos, que é a Marina, que procura em vários pontos retomar a trajetória Lula, trajetória de alguém que sai do nada e se constrói, que procura também um elemento ético forte, mas que conseguiu ser neoliberal em 2014 e esquerdista em 2015, na composição do seu partido, que é uma coisa um pouco, pelo menos, bizarra. Nós temos, fora isso, não tem nada assim que eu esteja vendo que é grassroots. E o problema um pouco é esse, nós temos tido esses grassroots, 2013, 2015, mas mesmo assim a sequela deles é pobre. Então eu sou um tanto pessimista quanto à questão colocada. Muito bem. Álvaro, para suas considerações A minha consideração finais. é responder à tua pergunta e depois, assim que responder também a outras das questões levantadas,
é um problema circunstancial Ou estrutural. ou estrutural? Eu acho que se deve responder a essa pergunta sem dizer se é circunstancial ou estrutural. É dizer é um problema muito profundo. É um problema suficientemente profundo. É um problema suficientemente profundo que pode pôr a democracia em risco em vários países. Portanto, é estrutural. Se puser em risco a democracia em França, na Polónia, em outros países europeus, não é estrutural, é estrutural. Mas pronto, vamos, para simplificar, vamos dizer que é um problema muito profundo. Qual é a raiz do problema? E porque é que o problema é mais profundo do que apenas a dificuldade dos partidos se adaptarem à exigência de participação dos cidadãos? É porque no centro, eu tentei dizer isso, no centro deste problema está a convicção dos cidadãos de que não há alternativa. De que há um sistema económico internacional que impõe uma orientação política aos partidos e aos governos e que o voto deixou de contar, que a democracia, que é o poder do povo, deixou de ser o poder do povo. Que os regimes democráticos são o poder do 1% dos mais ricos, como dizia o movimento Occupy Wall Street. No manifesto da democracia, em Espanha, do movimento de Democracia Real já, eles diziam o poder não pode ser do 1% dos mais ricos. A democracia pertence ao povo. A democracia pertence ao povo. A recuperação da democracia pelo povo é que está no centro deste debate. Ora, isto levanta a questão, que eu tinha pensado em umas questões para o nosso debate, que eu vos teria querido pôr para a discussão, mas que uma destas que parece que é muito importante, que é qual é a fronteira entre o populismo e a democracia participativa. Porque que é a questão, eu acho que é a questão central para mim, pessoalmente. Então, à tarde nós vamos poder discuti-la à exaustão. Porque é que a minha questão central, e respondo assim a este tema, é porque a democracia pertence ao povo. O povo, como é que exerce a democracia? Exerce a democracia por partidos políticos. Quer dizer, nós ainda não inventamos uma democracia. Havia a democracia grega, mas podia-se reunir todas as pessoas numa praça e decidir por voto da opinião maioritária. Não temos democracia sem partidos políticos. E a grande vantagem do caso espanhol é ter aparecido um partido político que diz a alternativa está nos partidos políticos. E, portanto, o populismo está, de certa forma, mitigado pela reafirmação da centralidade dos partidos políticos. Porque o discurso genérico dos movimentos xenófobos, populistas europeus, é um discurso contra os partidos políticos. Por isso é que, em relação à questão que pôs no início, saber se o Podemos é nacionalista ou não é nacionalista, a minha diferença... Porquê é que eu acho que o Podemos não é nacionalista? É porque eu acho que a esperança hoje na Europa vem da Europa do Sul. E porquê é que vem da Europa do Sul a esperança? A esperança mora a Sul, foi dado o exemplo da Itália, não é? A esperança mora ao Sul porque na Europa do Sul apareceram partidos que contestam, não é contestarem os partidos tradicionais só, contestam o predomínio desse 1% sobre a decisão política. Contestam que não haja alternativa, mas contestam defendendo os valores fundamentais em que se baseou a integração europeia, ou se baseiam as nossas democracias, da liberdade, dos direitos humanos, da igualdade, da justiça, do combate à xenofobia, da hospitalidade. Se vimos o discurso do Syriza, ou do Podemos, ou o discurso hoje do Partido Socialista Português, que se adaptou a esta nova realidade, ou o discurso do Bloco de Esquerda em Portugal, são partidos anti-xenófobos, são partidos pelos direitos humanos, são partidos pelos valores fundamentais das democracias europeias, da integração europeia. Portanto, temos que perceber esta distinção, acho eu, entre o que é o partido dominante na Polónia, um partido nacionalista xenófobo, o que são os partidos noutros países da Europa do Norte, xenófobos, racistas, que veem cada imigrante uma ameaça e um inimigo, e estes partidos da Europa do Sul, que propondo uma alternativa ao mesmo problema central, que é a ideia de que não há alternativa, são anti-xenófobos, são pela democracia, são pela liberdade, são pelos direitos e pela igualdade. Não é a mesma coisa. Não é serem de esquerda ou de direita.
Há uma direita europeia que defende estes valores. O que aconteceu foi que as alternativas que apareceram à direita são a extrema-direita. E o enfraquecimento dos partidos da direita, da democracia cristã, democrática, favorável ao pacto social, não são uma direita democrática, a não ser no caso da Espanha, em que apareceu o Ciudadanos, que é uma direita democrática, direita, claramente direita, conservadora, mas democrática. Mas as alternativas que surgiram à esquerda, na Europa do Sul, são elas democráticas e defensoras dos direitos fundamentais. Porquê é que é assim na Europa do Sul e é diferente da Europa do Leste? Eu tenho para mim que é porque a experiência da Europa do Sul com as ditaduras nacionalistas ainda está muito presente. Ou seja, Portugal e a Espanha, não é legítimo em Portugal e a Espanha ser-se nacionalista, ser-se racista, ser-se xenófobo, porque isso significa ser Franco e ser Salazar. Na Europa do Leste, ser nacionalista é legítimo, porque ser nacionalista era lutar contra a opressão soviética. Eram movimentos pela sua libertação, pela independência contra a opressão. Isso criou uma... Tem uma conotação negativa, né? O nacionalismo é legítimo na Europa do Leste, é ilegítimo. É ilegítimo. Na Polónia são correntes extremistas, verdadeiramente extremistas, nacionalistas, à Franco ou a Salazar, que são ilegítimas em Portugal e na Espanha por causa do Franco e do Salazar. Eu acho que isso coloca esta questão de forma diferente. E, portanto, olharmos para estas experiências que estão a acontecer na Europa, as da Europa do Sul são extremamente interessantes. E não estou a dizer isto porque eu sou ideologicamente de esquerda, porque também sou, mas não é por causa disso. É porque eu acho que são opções dentro dos valores fundamentais que são essenciais para o futuro da democracia. Uma última questão. Podem os partidos tradicionais se reformarem? A via do nosso Pedro Dallari... Se é possível isso ou não, é a minha pergunta. As tentativas que houve de reforma, no sentido de uma democracia mais participativa que eu conheço na Europa, foi onde o debate esteve no centro da campanha eleitoral, foi em França, na campanha eleitoral entre a Ségolène Royal e o Sarkozy, em que a Ségolène Royal vinha de uma experiência em Poitou-Charentes, na sua região de que ela era presidente, em defesa da democracia participativa. E o que é que dizia a Ségolène Royal? Os políticos não podem ser eleitos por 4 anos sem terem controle do cidadão durante esses 4 anos. Os cidadãos querem controlar os políticos. E então vamos criar conselhos de cidadãos nos locais onde os políticos são eleitos, que controlarão durante os 4 anos a ação dos políticos, exigirão o cumprimento das promessas eleitorais. Isso provocou um escândalo em França e no próprio Partido Socialista francês, que acusou a Ségolène Royal de ser uma populista que estava a pôr em causa a democracia representativa e o poder dos deputados. Possibilidade de adaptação dos partidos. Começa a haver algumas iniciativas. Por exemplo, hoje os partidos fazem referendos para eleger os seus líderes. Fazem primárias. É um processo de democracia mais participativa. Em França, em Portugal, em Espanha, um pouco por todo ao lado, não é? Agora, em Espanha mesmo, o impacto deste movimento, o PSOE, o programa que o PSOE conciliou com os cidadãos, vai pô-lo à votação dos militantes. E certamente que o Podemos faria a mesma coisa, quer dizer, isto passasse a consolar. Algumas medidas de democracia participativa estão a ter lugar, mas o essencial, que é no fundo aí o Bernie Sanders inscreve-se no essencial. Porque o Bernie Sanders está a dizer a corrupção da política não é o político corrupto. A corrupção da política é que os votos são comprados pelas grandes empresas. Sabe-se hoje quanto custa eleger um presidente nos Estados Unidos. Sabe-se quanto custa eleger um senador. E quem elege são os grupos económicos que exigem, evidentemente, que aquilo que pagam para uma campanha eleitoral tenha tradução nos seus interesses. Essa corrupção é de uma dimensão muitíssimo maior que a corrupção individual do político. Por isso é que há, nos Estados Unidos, o Bernie Sanders se opõe ao financiamento das campanhas eleitorais pelas empresas. E parte do seu sucesso
O Bernie Sanders hoje tem mais intenções de voto, nas últimas sondagens, 4% mais de intenções de voto entre os democratas simpatizantes do Partido Democrata que a Hillary Clinton. Porquê? Porque a Hillary Clinton não consegue explicar ou não quer tornar público o que dizia nas conferências que fazia para os banqueiros. Por cada conferência ela recebia qualquer coisa como $300 mil. E o Bernie Sanders tem-lhe perguntado o que é que você dizia nessas conferências quando ia falar para os banqueiros. E ela recusa-se a dizer, a tornar público isso. E o New York Times fez um editorial que mostra que os espíritos estão a mudar. O New York Times fez um editorial ontem a dizer a Hillary Clinton tem que dizer o que dizia para os banqueiros. Não pode estar a dizer que vai controlar Wall Street e não tornar público os seus discursos para os banqueiros. Portanto, o júri ainda está aberto nos Estados Unidos e muitas surpresas podem acontecer. Mas este debate é um debate que nunca mais terminaria, mas só terminaria dizendo uma coisa que disse. É evidentemente que é preciso uma alternativa à austeridade. O que eu não creio é que ela seja possível só a nível de cada governo. O governo português, socialista, quer tentar uma política de austeridade, como quer o Renzi em Itália, mas depois as imposições do Partido Popular Europeu, que domina o processo europeu, dificultam muito a alternativa a nível nacional. Mas é absolutamente indispensável, porque senão a Europa fraturar-se-á. Outro dia, e terminava com isto, eu discutia com o engenheiro António Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas. Ele quer ser secretário-geral das Nações Unidas. Mas ele quer ser secretário-geral das Nações Unidas, já estou a colocá-lo. Ele está em campanha. Ex-primeiro-ministro de Portugal, lá numa conferência de Serralves. E eu disse, o mundo é policêntrico, difusão de poder, e há uma desintegração, apesar do meu amigo Pedro Dalari dizer que não, que a tendência é para a integração. E ele disse, eu não acho que o mundo seja policêntrico, eu acho que o mundo está num caos. Bom, talvez, Álvaro, o cisne negro a que você se referiu seja Bernie Sanders e Trump serem os candidatos a presidente dos Estados Unidos. Isso seria realmente algo inusitado, não é? Se o Trump for eleito, é um cisne negro. Bom, eu agradeço, então, a participação de mestres Renato e Álvaro, o convite que me foi feito pelo Martin para coordenar. Vamos fazer a nossa interrupção agora e voltamos a que horas, Martin? Às 14 horas com a segunda mesa, que vai ter como expositores a professora Elzimara Teles, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Juliana Fratini, da ASA Comunicação. Muito obrigado a todos, então.